Bem-vindos de novo. Vimos então no vídeo anterior como adicionar um ficheiro externo de JavaScript que está aqui já alojado dentro da nossa pasta de exercícios. Adicionamos então um ficheiro externo à nossa página HTML. O que acontece é que nós pretendíamos então que este ficheiro externo atribuísse a todos os elementos cujo ID é parágrafo, que lhes atribuísse o evento onClick. E neste caso que ao clicarmos no elemento ele executasse a função alertar, que neste caso emite apenas uma mensagem. Ok? Vimos também a utilização aqui do window.onload iniciar. Isto significa basicamente o seguinte: a função iniciar só será executada quando todo o documento estiver carregado, porque nós vimos aqui que genericamente o que acontece é que, como a leitura do DOM é feita de cima para baixo, o que acontece é no HTML vai começar a ler, depois o head, depois o link introduz o Cascading Style Sheets, depois lê o source. Ora, ao ler aqui o source, o que acontece é que neste momento em que o javascript.js é carregado para a nossa página, ele desconhece completamente a existência aqui do meu body, ok? Então eu posso simplesmente adicionar aqui o window.onload iniciar. Vamos tentar fazer isto, colocar o window.onload iniciar aqui e vamos refrescar e reparem que é completamente possível fazer isto também, apesar de continuarmos a ter aqui o problema de não termos os nossos valores todos de parágrafo, uma vez que eles têm todos uma ideia de parágrafo igual, só apenas o primeiro é que consegue ter aqui o evento a funcionar corretamente. Ora, antes de alterarmos aqui isto para resolvermos este problema, eu vou explicar que podemos fazer simplesmente o seguinte, aqui com o Query Selector, eventualmente iremos falar sobre ele mais à frente. O Query Selector está intimamente relacionado com os mecanismos que nós utilizamos no Cascading Style Sheets. E, se bem se recordam, quando nós temos elementos com um ID, aqui no main.css nós poderíamos ter utilizado, em vez do P, utilizar o símbolo cardinal e depois parágrafo. E vamos aqui colocar até um background color yellow. E reparem o que é que acontece. Automaticamente eu tenho os meus três elementos aqui devidamente formatados. E, portanto, reparem que eu estou a utilizar exatamente a mesma descrição aqui, ok? Ora, se nós aqui fizéssemos, por exemplo, first child, o que vai acontecer é simplesmente isto. A formatação afeta apenas o primeiro elemento detectado. Ora, nós podemos também utilizar este tipo de definição no Query Selector, ok? E então, neste caso, vamos aqui voltar a ter tudo normalizado, cá estão os nossos três, e aqui no Query Selector eu vou utilizar, por exemplo, last child. E neste caso o evento onClick vai ser apenas atribuído já não ao primeiro, nem ao segundo, mas sim ao terceiro elemento, ok? Ora, o método mais interessante, neste caso, para podermos atribuir o evento onClick a todos eles, é alterar aqui no nosso DOM, por exemplo, o ID para name, e neste caso name parágrafo, ok? E depois aqui simplesmente fazer o seguinte: document.getElements by name. E depois vamos definir aqui parágrafo. Ok? E vamos atribuir isto a var elementos. Ok? Uma vez que este método vai nos retornar um array que contém todos os elementos. E agora vamos tentar atribuir o onClick a todos eles. Neste caso vou utilizar um ciclo for i igual a 0 e menor que elementos.length e mais, e vou simplesmente fazer isto, elementos.onClick é igual a alertar. Vamos ver se isto funciona ou não. Ok, copiei aqui várias coisas. Ok, elementos, atenção, elementos.onClick é igual a alertar. Agora sim, vamos aqui refrescar.
Ok, e parece que aqui aconteceu qualquer coisa. Porquê? Porque eu tenho aqui o parágrafo, vou alterar novamente para P, para que os parágrafos fiquem formatados, e reparem agora, ok, nada, 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 temos aqui qualquer coisa mal no nosso JavaScript, length, ok, refrescar, e nada acontece, ok? E estamos aqui com um problema que temos que resolver rapidamente. E parece-me que nos esquecemos aqui de colocar elementos de i, uma vez que estamos a falar de um array de elementos, ok? Neste caso o ciclo percorre todos os elementos e atribui-lhes então o onClick. Vamos agora refrescar e continua a não funcionar, o que quer dizer que nós temos aqui qualquer coisa mal escrita. Eu não sei se o length é assim, eu tenho sempre imensas dificuldades. Cá está. Olá a todos, olá a todos. Olá a todos e, portanto, agora neste momento todos os parágrafos estão a funcionar. Bom, basicamente estes dois vídeos que nós aqui vimos foram para refrescar um pouco a memória sobre a forma como nós podemos incorporar fecheiros de JavaScript no nosso código, uma vez que vai ser fundamental para a aprendizagem das novas APIs relacionadas com o HTML5.